Abra sua Bíblia comigo, Carta aos Hebreus. Eu quero usar um texto, obrigado, Juninho, para que você possa ter uma direção naquilo que eu vou falar, no capítulo 10. Quem achou diz amém. Hebreus, capítulo de número 10, nós vamos ler o verso de número 37. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Alguém não achou, viu? Mas você vai achar. Está escrito assim: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Uma vez mais, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, e não... Tome o seu assento, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, elevamos a Ti o nosso pensamento, elevamos a Ti, meu Pai, a nossa mente, e queremos Te pedir que o Senhor venha falar conosco na beleza da Tua santidade. Nos encontramos aqui sentados na mesa do Senhor, e nós não pretendemos nos levantar dela. Agora, Senhor, compartilha conosco das Tuas bondades, compartilha conosco dos Teus segredos, visita-nos, visita a nossa patologia, a nossa psique, visita, meu Pai, a nossa mente, nosso coração. Tudo que está acontecendo já é conhecido aí em cima no céu, e nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar e Te adorar, reunidos numa só fé, no mesmo Espírito, no nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de trazer uma simples mensagem aos corações da igreja a respeito de um assunto que é muito importante, interessante para nós, que é a respeito do arrebatamento da igreja. E eu quero me debruçar com você em alguns textos bíblicos, e nessa noite eu gostaria de falar por que devemos pregar a respeito do assunto. Por que devemos falar sobre o arrebatamento da igreja? Por que temos que pregar sobre o arrebatamento da igreja? Por que temos que ensinar sobre o arrebatamento da igreja? Porque os pastores pregam, ensinam, porque os pastores se dedicam sobre esse assunto. Então, baseado na palavra de Deus, algumas verdades vai ser nos apresentada. A primeira verdade que, porque nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja, está baseada no versículo que nós acabamos de fazer menção. É o capítulo 10 de Hebreus, no versículo de número 37. Que o texto, ele nos traz uma informação importante a respeito do tempo. E é interessante que o apóstolo Paulo gastou um pouquinho para falar de tempo, para falar sobre as questões que são preponderantes ao arrebatamento. E uma delas é o tempo. E Paulo afirma, em 1 Timóteo, no capítulo 4, que o Espírito, no versículo 1, expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão da fé, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E é interessante que ele diz que essa apostasia é uma atitude, uma atuação que acontecerá nos últimos tempos, segundo Paulo. Ele diz que isso acontecerá nos últimos tempos. Quando nós olhamos, o apóstolo Paulo ainda vai se debruçar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2. Quando ele vai falar sobre algumas atitudes da humanidade a respeito desse último tempo. Quando ele diz que uma das coisas que vai acontecer é que serão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, ingratos, profanos, caluniadores, detratores. Ele vai dizer que sem afeição natural, mais amante de si mesmo do que a obra de Deus,
mais amante de si mesmo do que mesmo até a sua família, do que os seus filhos, até chegando a negar a eficácia da fé. E diz a Bíblia que se nós negarmos a nossa família, negamos a fé. E tem gente virando as costas para a família. Diz o texto sagrado que naquele período trair-se-ão uns aos outros. Será um período de traições, um período que o apóstolo Paulo enfaticamente afirma, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que haverá homens amantes de si mesmo, homens que serão até mesmo traidores, aonde vão trair uns aos outros. E diz a palavra de Deus ainda, sobre o tempo, além de Paulo falar no capítulo 4, no versículo 1 de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses também, no capítulo 3, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, ele afirma, ainda, porque ainda, um pequeno espaço de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Ele afirma que existe um pequeno espaço de tempo. E esse é um dos motivos que a igreja, ela deve se deter no estudo, na aplicação e na exposição, no assunto do arrebatamento da igreja. Porque devemos pregar sobre o arrebatamento? Em primeiro lugar, nós devemos pregar porque o tempo está se escassando. O tempo está ficando escasso. O tempo está se reduzindo. O tempo está sendo oprimido. O tempo está acabando. E a igreja que visita a casa de Deus, apesar de sermos o templo do Espírito, apesar de nós sermos o templo do Espírito, morada do Altíssimo, frequentamos uma igreja, um espaço físico, a qual nós adoramos a Deus através da unidade, da unificação da fé, onde cada um expõe a sua adoração. Uns gritam, outros ficam calados, uns ficam em silêncio, mas alguns vão expor sua forma, sua maneira de adorar. Mas uma verdade deve ser enfatizada: a igreja precisa despertar. E o primeiro motivo que a igreja deve despertar é porque o tempo está acabando. O tempo está se reduzindo. Já não teremos muitos anos mais. Agora, em 2016, na Suíça, através de um culto ecumênico, onde tinha um judeu, onde tinha uma pastora, um pastor, onde tinha um padre, onde tinha o ortodoxo e outros mais, fizeram uma cerimônia satânica na Suíça, onde fizeram a inauguração de um grande túnel que cortava uma grande rocha de quilômetros. E quando eles fizeram aquilo, eu nunca vi isso. Quando vai inaugurar um metrô, inaugurar alguma coisa, fazer um culto ecumênico e fazer o que eles fizeram, com coreografia, com todo tipo de investimento e voltando-se exatamente para o satanismo. E eles fizeram um culto satânico lá na Suíça, inaugurando o metrô. E no final, aquele túnel que foi inaugurado, no final de tudo que eles queriam passar e das mensagens subliminar, eles queriam exatamente enfatizar a chegada do anticristo. É interessante que os satanistas, eles estão aguardando a chegada do Maritreia. Maritreia, na linguagem deles, é a chegada do anticristo. Existe um comercial no Irã, onde aparecem os cavaleiros, aparece o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo negro, o cavalo branco, aonde apresenta-se a chegada do anticristo. No Irã, está se apresentando na televisão e na mídia, falando que o anticristo está para chegar. Alguns mais positivistas dizem que o anticristo já nasceu. E agora existe um comercial mais novo que saiu agora, da Volkswagen Jetta, do carro Jetta. E eles dizem que o garoto que nasceu seria o anticristo. E eles estão apresentando para o mundo de uma forma subliminar, onde eles estão querendo mostrar que o anticristo vai aparecer. E o que me chama a atenção é que os satanistas estão dizendo
que o Jesus dos crentes, vai voltar para buscar a igreja. Apesar de que muitos não estão aguardando mais a volta de Jesus, não se fala muito sobre esse assunto na igreja, mas os satanistas estão pregando por aí ao redor do mundo, dizendo que o Jesus, o Cristo, o Yeshua, que foi cantado aqui, o Messias vai voltar para buscar a igreja. E eles estão afoitos, eles estão com muita força nesse assunto, estão enfatizando mais do que as igrejas, porque eles acreditam que logo após, quando Jesus vem e busca a igreja, Maritreia aparece, que é o anticristo. Então eles estão dizendo, olha, Jesus vai voltar para buscar a igreja, e assim que ele buscar a igreja, o nosso Cristo, o nosso Salvador, que para alguns, o anticristo vai ser um Salvador. Para alguns ele vai ser a solução, como os pontífices, João Paulo II, Bento XVI, o próprio Papa Francisco é a favor de um homem governando o mundo inteiro. Veja se eles não estão falando do anticristo, que vai solucionar problema político, religioso, socioeconômico, de alguma forma vai enganar as nações. Diz a Bíblia que ele enganará as nações. E ele vai aparecer, e eles estão esperando ele. Mas eu pergunto para a igreja, será que nós estamos esperando a iminente vinda de Jesus? Porque algumas atitudes nossas estão nos desqualificando de poder falar categoricamente, dizendo, eu tenho uma posição aqui, que realmente eu estou aguardando Jesus voltar. E por isso, o primeiro motivo de pregarmos sobre o arrebatamento é porque o tempo está escasso. E a igreja, eu acho, na minha visão, que a igreja se encontra como Lázaro, esperando o Messias gritar para sair da sua vida morta. Se é que eu posso dizer vida, já que Lázaro estava morto. Na minha visão, a igreja se encontra como as 10 virgens. Nós estamos nos colocando na situação como as 10 virgens, eu e você. Estamos nos colocando como as loucas. De certa forma, em alguns aspectos, nós nos colocamos como as prudentes, mas em outros, estamos como as loucas. E o problema é que o tempo está acabando. Interessante destacar que o tempo de Mateus 25, no verso de número 5 ao verso número 6, se não me falha a memória, alguém apareceu com a mensagem exata. Com a mensagem da última hora, último segundo, dizendo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Me chama a atenção que não é só Jesus que está voltando, e a igreja deve ficar olhando para cima, Jesus está chegando. Esse pregador que não tem nome, que não tem título, é um desconhecido, ele apareceu com a mensagem certa, na hora certa, dizendo que as virgens deveriam sair ao encontro dele. Aí foi a hora que despertaram, e algumas disseram assim, opa, eu não tenho azeite, eu vou comprar, só que já era tarde demais. E diz o texto que ambas tosquenejaram, afirmando que algumas dormiram, ou melhor, todas tosquenejaram, caíram no sono. Só que diferente de nós, irmão, o salmista ele diz no Salmo 121, que o guarda de Israel não tosquenejará, nem dormitará. Enquanto a igreja está dormindo, ele está acordado. Enquanto a igreja está num iminente sono, da indiferença, da frieza, enquanto a igreja está parada, em algum sentido, ele continua com os olhos abertos, os olhos fitos. E os olhos deles fitos, está condenando o nosso sono, a nossa dormência, a nossa indiferença, a nossa indisposição.
Isso está mostrando o quê? Que enquanto Deus está trabalhando, disse Jesus para os fariseus e para outros que lhe indagaram, olha, não te é lícito trabalhar no sábado, trabalha até sexta-feira, no sábado não. Jesus afirmou, olha, meu pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. Enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando porque a volta está muito próxima. Enquanto nós estamos num sono profundo, o Pai, ele está preparando a igreja ao redor do planeta. Mas enquanto nós estamos dormindo, tem uma igreja que está acesa. Enquanto a igreja brasileira está dormindo num profundo sono, tem uma igreja perseguida, tem uma igreja que não tem local como a gente tem, como na China, que eles estão prendendo os pastores, estão prendendo os crentes, que eles adoram no subterrâneo, como na Eritreia, que os missionários estão presos nos contêineres, e outros lugares mais, como perto da Rússia, e ali perto da Polônia, onde é proibido pregar o evangelho, nos lugares mais distantes ali próximos à Rússia. Eles estão pregando a palavra de Deus, sofrendo, e tem uma igreja lá que cultua a Deus de noite. Enquanto nós estamos dormindo, tem alguém que está aceso, tem alguém acordado. Esse é o problema. Não importa se a igreja brasileira está dormindo, tem uma igreja aí que está acordada. E Jesus só tem uma igreja, uma, ao redor do planeta. Só que algumas que fazem parte das células corporais, tem um dedo que está dormindo. Tem um olho que já está fechado, mas continua fazendo parte da igreja, continua fazendo parte do corpo. E ele quer dizer para o dedo, que o dedo ainda continua sendo importante. O dedo polegar é importante, ele não vai cortar o dedo. O dedo mindinho ainda continua sendo importante, os olhos são importantes, os pés são importantes, a boca é importante. O cérebro é o mesmo, que é Cristo, a cabeça é Cristo. E o corpo da igreja somos nós. Nós formamos o corpo de Cristo. Só que às vezes o corpo está meio defeituoso. Em segundo lugar, nós devemos pregar exatamente porque a igreja precisa despertar do sono. Aí Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 13, versículo 11. Isto digo, conhecendo o tempo, olha ele falando do tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que do dia que nós aceitamos a fé. Veja na sua Bíblia, confere aí para ver se eu estou falando o que está escrito ou não, você que trouxe Bíblia. Vê se não está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11. E Paulo está dizendo, isto digo, conhecendo o que? O tempo. Paulo está igualzinho Salomão. Por que Salomão ele disse, voltei meus olhos para debaixo do sol e vi. Salomão ele adquiriu a sabedoria, mas a sabedoria só vem, por isso que as pessoas às vezes não se tornam sábias, porque só se torna sábio observando aquilo que está acontecendo ao nosso derredor, colocando a mão nos problemas e começando a resolver, e aprendendo a lidar com as deficiências da vida, nos tornamos sábios. Mas a sabedoria não vem só da oração. Tiago disse que todo dom perfeito vem de cima do Pai das luzes, a qual não há variação nem sombra de variação. Mas quando você pede assim, Deus me dá sabedoria, Ele vai começar a atender sua oração. Ele vai começar a colocar problemas para você resolver. Ele vai começar a te dar coisas que você não tinha capacidade humana para solucionar. Aí você vai começar a se tornar sábio. Olha Paulo. Paulo começou a observar o tempo. Ele vai dizer, isto digo, conhecendo o tempo, a aplicação da sabedoria. Eu cheguei à conclusão que já está chegando a hora de despertar do sono. Porque aquele que aplicou a salvação na minha vida está próximo de concluir. Porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que do dia que nós aceitamos a fé. É por isso que nós temos que nos despertar. Tu lembra do dia que você entregou a sua vida para Jesus? Eu lembro. Você lembra? Do dia que você ouviu o pregador e você foi tocado no seu íntimo e você começou a sentir a presença de Deus. Você nunca tinha sentido, mas você começou a ser visitado por uma presença maior, por uma presença boa. E você começou a sentir algo ruim saindo de dentro de você. E você foi tomado por um impulso da glória. E Deus te trouxe até na frente do altar quando o pregador estava enfatizando a palavra, pregando. Você não conseguiu se segurar no banco. Quando você viu, você estava na frente chorando. E uns tiveram a experiência de ser batizado na hora com o Espírito Santo, na hora que entregou a vida para Jesus. Outros começaram a sentir a presença de Deus e foram libertos. E cada um vai lembrar agora do momento que você entregou a sua vida para Jesus.
E Paulo está dizendo que desde aquele dia que você levantou a sua mão, para nós aqui, a salvação está mais próxima do que naquele dia. E se nós não dermos importância para esse tão fato, nós vamos ser pego desapercebido, despreparado. Nessa hora nós temos que nos dispor. Nessa hora nós temos que estar pronto para poder adentrar na região celeste. Nós temos que estar apto para o arrebatamento. Me deixe te perguntar, você já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja? Se você já ouviu, você acredita no arrebatamento da igreja? Se você acredita, você está preparado para esse grande fato que vai acontecer daqui a pouco? Esse fato glorioso? Eu disse para você daquilo que estavam fazendo lá, é porque eu não tenho tempo de falar muito. No final, quando eles esmiuçaram a rocha, eles colocam a imagem de um grande trem aparecendo, mas eu nunca vi trem voar. E naquele culto ecumênico tem um camarada lá que representa o diabo, representa a besta que sai da água, a besta que sobe da terra, e começa uma manifestação demoníaca, e o camarada está vestido com uma roupa, e na sua cabeça, a cabeça de bode, com chifre, e ele começa a guiar uma legião de demônios, um monte de demônio, começam a rodar, ele vai guiando, e as pessoas ficam igualzinho morto-vivo, sendo guiado por aquele homem que está ali dirigindo tudo o que acontece. E no final, aparece pessoas que morreram, e no final tem ali no túnel, aí aparece uma imagem num telão, aparece pessoas que são erguidas e desce como morto, e lá no telão tem umas mãos que recebem eles. Na verdade eles foram mortos, mas para eles lá foram sacrificados. E no final eles começam a subir para guerrear contra a rocha. Aí sobe, aí aparecem fragmentos da rocha que são despedaçados, mostrando que na hora que eles estavam cavando, na dificuldade deles, tipo que a rocha estava lutando para eles não ter êxito no que eles estavam praticando. Só que eles caem e levantam, e daqui a pouco eles começam a se unir. E unir na mentalidade deles, a unidade vai conseguir vencer a rocha. E é interessante que quando eles começam a guerrear, vai subindo, de repente há uma implosão, uma explosão, e abre um buraco, aí daqui a pouco aparece um trem. Só que eu nunca vi trem voar. O trem aparece vencendo a rocha, ele começa a sair do chão, vai subindo, até nas alturas. Parece que ele estava querendo dizer que o anticristo ia fazer acontecer o que Satanás falou que ia fazer em Isaías 14. Onde ele diz que vai subir acima das estrelas de Deus, e do lado da banda do norte me assentarei, colocarei meu trono lá e me assentarei, e serei semelhante ao Altíssimo. Só que o verso seguinte diz, contudo foste lançado às profundezas do abismo. Então, eles estão aguardando a chegada do inimigo. Mas olha o que a Bíblia vai dizer ainda. Olha o que a palavra de Deus ainda diz em Romanos, ainda no capítulo 13, versículo 11. Eu disse para você, em primeiro lugar, o tempo está ficando escasso. Em segundo lugar, nós pregamos o Evangelho. Por quê? Porque ele vai haver um despertamento do sono. É o que Paulo diz, nós devemos pregar sobre o arrebatamento para que a igreja possa se despertar do sono. Conhecendo o tempo, que é a hora de despertarmos do sono. Em segundo lugar, pregamos ou devemos pregar sobre o arrebatamento para que haja um despertamento do sono daqueles que estão dormindo. Em terceiro lugar, nós devemos pregar sobre o arrebatamento porque a salvação está próxima de ser concluída. Oh, aleluia. E por isso nós devemos falar sobre o arrebatamento. Grave isso. Pregamos porque o tempo está escasso. Pregamos porque alguém está dormindo e tem que despertar do sono. Porque a pregação do arrebatamento, ela desperta.
A pregação do arrebatamento, ela abre sepulturas. A pregação do arrebatamento, ela levanta aquele que está prostrado. A pregação do arrebatamento traz um avivamento genuíno. A pregação do arrebatamento levanta aquele que pensou que não dava mais para ele, mas quando ele entra na igreja e ouve a pregação do arrebatamento, ele para de pensar só nas coisas terrenas e começa a se lembrar das coisas divinas. Em terceiro lugar, a pregação do arrebatamento, ela desperta, mas a pregação do arrebatamento, ela desperta sobre a salvação, da importância da salvação. É o que Paulo diz ainda em Romanos 13:11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima. Oh, aleluia! Eu sei que nós estamos passando um período de muita tristeza, muita lamúria, muita aflição, muita dor. A imoralidade está tocando na motivação às vezes da igreja. A imoralidade está tocando às vezes na disposição da igreja. A luta, o sangue, tudo que está acontecendo lá fora atinge diretamente os servos de Deus, porque a injustiça que está operando, ela vai incomodar os sinceros e verdadeiros. Aí você começa a sofrer. Mas Deus está nos lembrando que o arrebatamento está próximo. Irmão, não há mais tempo de brincarmos. Não há mais tempo. Irmão, eu quero dizer para a igreja que está aqui, e não é para quem não veio, é para quem está aqui. Se você tem alguma coisa para resolver com alguém, é hoje o dia para você resolver. Se você pudesse perguntar, o historiador vai dizer que o nome do rico que morreu e foi para o inferno era Ninivés. Se você pudesse perguntar para ele, ele diria para você: não vem para cá, resolve. Porque se eu pudesse, eu tinha resolvido com Lázaro que jazia à minha porta e não viria para cá, mas ele não resolveu. Se você puder resolver, resolve hoje. Se você achar que a sua vida hoje, se você está apto para subir, glória a Deus. Mas se você achar dentro de você, nós não estamos aqui para julgar ninguém, eu estou pregando a palavra. Mas se você achar dentro de você que você não está apto para subir, porque é uma coisa a gente passar dentro da igreja sentado, levantando a mão, glorificando a Deus, até fazendo as coisas, pregando a palavra, sentado, louvando, fazendo o que for, e chegar na hora do arrebatamento, não subir, porque dentro de nós tem alguma coisa que não foi resolvida. E alguém pensa assim: não, só pelo adultério que alguém não vai subir. Irmão, pela mentira também não sobe. Não, pastor, mas eu nunca matei, eu vou subir. É verdade, os assassinos não sobem. Mas a bem verdade da Bíblia, ela diz que os mentirosos não sobem. E aquele que não perdoa, como é que vai subir? Se a Bíblia diz que nós temos que perdoar o nosso próximo. Se dissermos que adoramos a Deus, aquele que é espírito, e nós não estamos vendo ele, mas sentimos, mas dissermos que perdoamos, e adoramos aquele que vê tudo, aquele que sabe de tudo, e na verdade nós não perdoamos, como é que a gente vai subir, irmão? Eu estou dando uma palavra aqui para os irmãos, porque nós temos que pensar na seguinte forma: Jesus está na porta. Se a gente pensar assim, não, vai demorar mais uns 30 anos para vir, vai pensando assim. Não, irmão, até Jesus voltar, Bolsonaro já resolveu o problema financeiro, vai agarrado nisso. Até lá o governador do Rio resolveu o problema da bala, será que vai resolver? Às vezes Jesus vai voltar e Jesus está nas portas, às vezes ele vai soprar já para a igreja vai subir de forma corpórea arrebatada, porque o Espírito vai levar a igreja. E às vezes a gente não resolveu. Em quarto lugar, nós devemos pregar sobre o arrebatamento, porque o tempo está abreviado, é o que diz Hebreus, o tempo está abreviado, o tempo está curto, e nós precisamos pregar exatamente porque se abreviou. Poucochinho de tempo, pequeno espaço de tempo, é só um pouquinho, é pouca coisa, e o que há de vir virá e não tardará. E ainda o autor, no capítulo 9, ele vai dizer que o mesmo, ainda melhor dizendo, no capítulo 10, ele diz que Jesus, ele morrendo uma vez, para perdão de pecado, ele aparecerá segunda vez sem pecado. Ele vai aparecer sem pecado.
E o apóstolo Pedro ainda afirma, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9: não tenha por tardia a vossa esperança, ou a vossa promessa, sabendo que ele é longânimo convosco, não querendo que alguns, não são todos, que alguns se percam. Alguém está dizendo assim: não, pastor Alexandre, Jesus vai demorar para vir. Ó, irmão, o tempo está abreviado. E o apóstolo Pedro, ele afirma que a promessa dele não é tardia. Ele não tardará. Você acredita que Jesus vai voltar? Irmão, olha para a sua vida hoje. Se tem alguma coisa que você precisa despertar, desperta hoje. Porque a palavra de Deus é um espelho. Alguns acreditam assim: não, pastor, se eu não subir agora, eu vou subir depois, na grande tribulação. Será que vai, irmão, subir na grande tribulação? Eu não vou dizer que agora é tão fácil, mas na grande tribulação vai ser bem pior. Se fosse fácil, todo mundo ia subir. E o céu é tomado à força. É como se Deus colocasse uma corda na minha mão, uma corda na sua mão e começa a puxar. Para você subir para o céu. Começa a subir aí. É pela força. É pela força. É pela força. Pela graça sois salvo, mas para entrar no céu é pela força. É pela força. Tem que ter resistência. Disse Jesus: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É só para quem é fiel. Então, irmão, nós pregamos o evangelho porque o tempo está abreviado. E também nós pregamos o evangelho exatamente porque a igreja deve estar pronta. Por isso que nós pregamos o evangelho e pregamos sobre o arrebatamento. É Joel capítulo 2, versículo 1: tocai a buzina em Sião. Tocai a buzina em Sião. E ele diz assim: ó, sai o noivo, né, a noiva da recâmara. Sai do seu lugar de repouso, seu lugar de descanso, seu lugar de sono, seu lugar onde você dorme, seu lugar de intimidade, e vem, porque o noivo está chegando. Tocai a buzina em Sião. Nós devemos pregar sobre o arrebatamento, porque a igreja, ela precisa estar pronta. O profeta ainda diz: prepara-te, ó Israel. Está falando para Israel, mas eu estou pregando para a igreja. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o Senhor teu Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: quem se preparará? Quem é que vai se preparar para a guerra? O soldado? Se alguém der o sonido incerto, quem vai se preparar para a hora da guerra? Mas Paulo diz que o sonido deve ser certo, a trombeta de Deus deve tocar na igreja. A igreja deve pregar sobre o arrebatamento para que o mundo se prepare para a iminente vinda de Jesus, para que os ímpios saibam que Jesus vai voltar. E a igreja deve pregar sobre o arrebatamento para que o corpo de Cristo esteja preparado, apto para se encontrar com o Senhor teu Deus. E por isso Paulo, na mesma visão de Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, ele diz: toca a buzina em Sião, tocai a buzina em Sião. A buzina deve ser tocada, a buzina do arrebatamento, irmão, está sendo tocada nessa noite, para que a igreja se desperte para esse grande assunto. Vai acontecer em breve, o arrebatamento vai acontecer. Ô irmão, tem muitas pessoas que nem acreditam mais nisso. Tem muitas pessoas que já não sentem mais nada. Eu estou pregando sobre arrebatamento, mas tem gente que não sente mais nada. Mas o Senhor Jesus está aqui para despertar a sua igreja hoje. Talvez num dia como esse não vai terminar o culto. Talvez hoje, talvez não termine o culto, porque Jesus vai voltar. Não se prenda a nada. Não se prenda a nada. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E alguém está até pensando assim: o pastor já passou 3 minutos. Por que não termina, irmão? Lá no inferno. Lá no inferno, irmão, lá vai ser duro demais. Ah, conversa com ele.
conversa lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, dá um papinho, você vai ver. Conversa com Lázaro e conversa com o rico e você vai ver. Se aquele homem pudesse voltar no tempo, igual o rei Ezequias pôde orar e fazer uma oração. E ainda quando o profeta indagou, olha, se Deus falou na tua boca, eu quero que o relógio de Acais, ele volte 5 graus. Ah, se aquele homem pudesse falar. Mas ele não pôde falar. E quando a gente perder, irmão, se a gente perder essa motivação de se preparar para o arrebatamento da igreja e perder a salvação lá no inferno, irmão, as pessoas estão tentando sair, estão lutando para sair, mas ninguém sai. Eles só vão sair naquele grande dia, a qual Mussolini, Hitler e outros mais vão comparecer diante do tribunal do Todo-Poderoso. Aonde diz a Bíblia que o céu e a terra não era digno de ficar diante do trono. É aquele trono branco, cujo aquele que está em cima revestido de glória. Há de apontar o séquito, e naquela hora não é apontar o séquito como a rainha Esther, quando o rei apontou para dizendo, pode entrar, pode vir, pede-me o que você quiser que eu te dou. Não vai ser desse jeito. Não vai ser como Neemias entrou, quando o rei apontou o séquito para ele e disse para ele, pode vir. Por que o seu semblante está caído, está esmurecido? Por quê? Fala para mim. Não vai ser assim. Não vai ser como Daniel tinha acesso de entrada no rei Dario. Não vai ser da mesma forma. Não vai ser como Daniel entrava nas partes de Nabucodonosor. Não, quando ele estendia o cetro. Não vai ser como o filho de Nabucodonosor, sabendo que Daniel era velho, 80 anos, mas ainda o Espírito de Deus habitava dentro dele. E quando apareceu uma mão, e apareceu escrito, Mene, Mene, Tekel, Parsi, pregado foste na balança, achado foste em falta. E os astrólogos, macumbeiro, feiticeiro, bruxo não puderam adivinhar, lembraram de Daniel. E quando estendeu o cetro para ele, ele pôde entrar. Naquele dia o cetro vai ser estendido, mas é para juízo. É para eles ver com os próprios olhos o rosto do Todo-Poderoso. Eu quero dizer para a igreja, irmão, não perca o arrebatamento. Nós não podemos perder o arrebatamento. Você está sentindo a presença de Deus aí? Nós não podemos perder. E o inimigo está trazendo uma frieza. O inimigo está trazendo uma frieza generalizada nos casamentos. O inimigo está trazendo confusão nas casas. Marido já não está se dando mais com a esposa. Uma confusão, um conflito de interesses. Família está tudo dividida, irmão não se dá com o irmão, filho não respeita pai, não respeita a mãe, está tudo em divisão, e não é por causa do evangelho, está em divisão por causa dos desejos, por causa das aptidões carnais que a gente tem, está tendo uma grande guerra dentro das próprias casas, nos lares. É o momento de despertar. Dentro da igreja também está tendo uma grande luta, mas o Senhor Jesus essa noite quer trazer um arrependimento, quer trazer perdão. É uma noite de perdoar, é uma noite de liberar perdão, é uma noite de confessar, é uma noite de renovar, é uma noite de se arrepender, é uma noite de fazer um conserto, irmão com irmão, resolver o que está pendente é hoje, irmão. Não deixa para amanhã, porque o amanhã às vezes não virá. Jesus pode voltar essa madrugada, e se ele não voltar para arrebatar a igreja, e se ele voltar para buscar individualmente eu e você, e a gente morrer, irmão, o que vai acontecer amanhã?